pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial. Hoje eu já fiz a minha esteira, tá? Tô fazendo a esteira de manhã, foi ótimo. Eu faço a esteira e depois eu vou pro trabalho, depois eu vou trabalhar. Deu bem certo. Hoje eu consegui fazer 30 minutos, né? Eu acordei em cima da hora, e aí eu consegui fazer. Eu trabalhei bem melhor, né? Depois que eu fui pra esteira, aí eu trabalhei bem melhor. Assim, muito mais disposta, me sentindo bem melhor, fluiu melhor o meu trabalho. Então, eu vou adotar o sistema de fazer a esteira antes de trabalhar. Vou acordar mais cedo, 1 hora mais cedo, e faço. Às vezes eu vou fazer 40 minutos, eu vou começar com 40 minutos por causa do meu pé. Meu pé não doeu, tá? Eu fiz sem o estabilizador de tornozelo, fiz com tênis. E não doeu o meu pé, tá? Então, acho que eu tô bem, tô melhor, tô bem. Enfim, eu fiz 30 minutos hoje, porque senão eu ia me atrasar. Eu cheguei e acordei em cima da hora. Bom, gente, assim, eu dou muita risada, assim, sabe? Realmente, eu às vezes não sei porque a Priscila do passado ficava muito brava, né, com os dojos, né, que eu passei, porque assim, sinceramente, eu acho muito legal que tenham acontecido coisas comigo nos dojos. Seria muito chato, né, se eu tivesse uma trajetória linear nos dojos, né, de artes marciais. É gostoso você ter coisas para contar, sim, sabe? Tem que acontecer essas coisas mal feitas, né, que aconteceram comigo nos dojos. Por incrível que pareça, eu hoje acho que é divertido, né, ter acontecido essas histórias, né, sem ser Rick Sal Grosso naquela paixonite dele, ter feito aquelas coisas. Eu, né, claro, a Priscila do passado tem raiva ainda, né, de vez em quando ela vem, né, quando eu vou contando essas coisas do passado, a Priscila do passado vem. Mas eu acho que ela leva muito a sério. Hoje eu acho isso, tá? É claro, eu não tô na pele dela, né? Eu evoluí já, tô num outro patamar, tá? Eu sou muito brincalhona, eu gosto de brincar com as coisas, assim, sabe? Mas quando eu lembro das coisas que aconteceram comigo nos dojos de Aikido e de Ninja Fake, o que eu dou de risada, vocês não calculam. Vocês não calculam como eu dou de risada. Às vezes eu me pego pensando assim, sabe? Hoje eu lembrei muito do Sensei Boto. Olha que louco, porque é o seguinte, o Sensei Boto... Gente, por último eu vou falar do livro que eu tô lendo, tá? Um livro muito legal, muito legal. Depois eu vou contar pra vocês o livro que eu li. O Sensei Boto, eu lembrei muito do Sensei Boto. Por quê? Porque o Sensei Boto foi meu sensei muitos anos, tá? Ele foi meu amigo no final, pelo menos da minha parte, eu não sei da dele, né? E ele me traiu no final. Ele traiu a outra Priscila, né? A Priscila do passado, ele traiu. Mas ele traiu porque ele ficou com raiva, né? Ele ficou com raiva porque ela pegou e deu um perdido nele, né? Porque o Sensei Boto, o seguinte, o Sensei Boto foi meu sensei muitos anos, ele foi meu sensei, né? Eu aprendi tudo que eu aprendi de Aikido foi com ele. Foi meu sensei de domingo, foi o sensei que eu fiquei mais tempo, né? E depois de 4 anos, eu me tornei amiga dele, tá? Ele começou a me dar carona, a gente começou a ter uma proximidade, tá? E aí, é complicado, tá? Você ter relacionamento com o sensei, com as pessoas das artes marciais, né? Com os homens das artes marciais, porque eles são muito machistas, né? Eles são muito machistas, eles não têm a mesma... Eles não têm os mesmos valores que eu, né? Então vai entrar no conflito. Em algum momento, eu vou entrar em conflito com esses homens, né? É o Sensei Boto, por mais que a gente tivesse algumas coisas em comum... Tô falando da Priscila, né? Não sou eu, eu tô diferente, né? Tô falando que a Priscila, do passado, tinha algumas coisas em comum com o Sensei Boto, brincar, levar tudo na brincadeira, ser assim, meninona, né? O Sensei Boto, ele é assim, né? Ele levava tudo na brincadeira. Ele é solteiro, né? Não tinha filhos, era um cara livre, né? Então ele tinha algumas coisas em comum com a Priscila do passado, sem dúvida nenhuma, né? Gostava de bicho e tal, né? Mas o Sensei Boto, ele tem valores, né, posturas que incomodam, né? Uma mulher com consciência, né? Uma mulher com autoestima, tal. Ele é um homem assim que ele sacaneia a mulher, tá? Essa é a minha opinião. Ele sacaneia a mulher, seja por fraqueza ou não, por insegurança ou não. Acho que ele não é ruim. Eu acho que ele faz isso porque ele é um homem imaturo. Ele é muito imaturo, né? Ele tá acostumado com mulheres fracas, então... E ele, como é bonito, né? E né, as mulheres caem em cima dele e tal. Então eu acho que ele abusa disso, tá? Ele usa isso de uma maneira perversa para as mulheres, tá?
ele usa. Então, o que que aconteceu? Aconteceu que o Sensei Boto estava acostumado a fazer isso com as mulheres, só que ele veio fazer isso com a Priscila, do passado. Óbvio que ela não gostou, porque ela tem autoestima, né? Ela é uma mulher forte, independente, não tem o mesmo perfil, né, das mulheres que o Sensei Boto faz de gato e sapato. É isso, tá? E aí ela cortou ele, né? Ela cortou o Sensei Boto, né? E ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva e aí ele me traiu. Foi isso, é porque o homem, quando ele é rejeitado, ele vai te sacanear, né? O Sensei Hicks Augusto também fez isso, né? Ele levou um fora e aí ele me sacaneou, me tirou do dojo lá. Então, são homens muito fracos, né? Homens muito fracos, muito mal resolvidos, muito mimados, né? Mas o Sensei Boto, ele era uma figura engraçada. Eu me lembro não, né? Eu tô lembrando das coisas que aconteceram com a Priscila do passado, né? Com a Priscila do passado, lá no dojo, no segundo dojo, que eu fiquei 4 anos, que tinha um Sensei Boto. Sensei Boto foi o Aikidoka que mais teve contato comigo, sem dúvida nenhuma. Eu tive muito contato com ele, no final a gente ficou muito amigo, né? No final ele dava carona pra Priscila do passado, não pra mim, pra Priscila do passado, tá? Ele dava carona, ele conversava, ele falava um monte de coisa. É claro que ele falava um monte de coisa muito superficial, porque ele é um homem superficial, ele não para em nada, né? É aquele homem assim, vazio, né? O Sensei Boto é um homem vazio. Ele não é porque ele quer ser assim. Ele é porque ele não desenvolveu, né? Ele não se desenvolveu internamente, né? É um homem, né, acostumado com tudo, né? É um homem bonito, né? Tem tudo fácil, mulher dá em cima dele. Ele contava pra Priscila do passado que todas as mulheres agarravam ele, inclusive homens, né? Era muito engraçado. Ele contava essas coisas, né? Então eu entendia que ele realmente era um homem muito assediado, tá? Digamos assim, né? As mulheres dão em cima, ele tem tudo muito fácil, então ele sacaneia, né? Ele usa isso para alimentar o ego dele. Ele não gosta de ninguém. Sensei Boto nunca gostou de ninguém. Você percebia, inclusive, que com a moça, né, que ele ficou, porque ele foi noivo, ele namorou 20 anos uma moça. E ela foi no dojo, tá? Eu conheci ela. A baixinha pintada. A baixinha pintada foi muito, né? Namorou, eles iam até casar, né? Eu nunca entendi porque ele terminou, tá? Mas era como se eles já fossem casados, né? Mas ele nunca gostou dela, você percebia, né? Você via, assim, né, o jeito dele com ela, né? Você percebe, né, quando um homem gosta, quando ele não gosta, assim, nenhum homem que eu tenha visto no Aikido pareciam gostar de mulheres, tá? Acho que a Aikidoka não gosta de mulher, tá? Essa é a minha impressão, convivendo com eles. Eu nunca vi eles, assim, tratando bem mulher, nem Sensei Hicks Augusto também. Aquela mulher que foi lá, né, que era a mulher dele, sei lá, se era amante ou não, alguma coisa assim, ele também nunca, você percebia que não tinha link, né? Ele não gostava dela, óbvio, era muito, assim, era muito claro, dava pra perceber, né? De nenhuma, né? Então, assim, são homens muito problemáticos, né? Mas eu acho muito engraçado, quando eu lembro, né, do que a Priscila viveu ali com esses homens, assim, foi muito engraçado. Eu fico pensando às vezes, por que que ela levou tão a sério, né? Ficou nervosa, brigava, passou muito estresse, né? Hoje, né, eu acho muito engraçado. Eu acho que essas histórias, são histórias que é legal ter acontecido, né? Aconteceram coisas interessantes comigo que eu posso contar, né? No canal. Seria muito chato se eu tivesse uma história linear no Aikido, tá? Que nem todo Aikidoka tem, a maioria dos Aikidokas tem. Eu não sou igual a eles, né? Eu tenho personalidade, então assim, é natural que tenham acontecido coisas comigo do arco da velha, né? Porque eu tava num lugar exótico, tá? Pra mim, né? Pra minha personalidade. Então eu acho divertido. Eu agradeço ter acontecido as coisas, né? Que aconteceram com a Priscila do passado. Eu acho que ela realmente, assim, não tinha muita maturidade para dar risada dessas coisas. Ela não deveria ter levado a sério, né? Sensei Rick Sal Grosso não é um homem para se levar a sério, né? Sensei Boto, Sensei outro, Sensei Japa, o Sensor Machista San, não é para levar a sério, né? Era mais legal se ela tivesse se divertido e não passado tanto estresse e tanto nervoso, né? Hoje eu penso assim, eu acho muito divertido lembrar, né? E eu me lembro, que agora eu vou me lembrando, né?
passou, né, a raiva, a Priscila do passado já tá indo embora, ela vem, aparece, principalmente quando eu falo do passado, a Priscila do passado, ela aparece, tá? Ela fica às vezes raivosa. Quando eu estiver raivosa, é porque é a Priscila do passado, tá? Não sou eu, tá? Porque eu sou tranquila. Pra mim, assim, tranquilo, tá? Tranquilo, eu tô em paz, né? Mas eu me divirto com tudo isso. São histórias, né, para contar. E eu preciso de histórias para contar. Esse canal não teria sentido, né, se eu não tivesse histórias. Então eu tenho que agradecer a todas essas pessoas, né, que causaram mal, né, para Priscila do passado, mas que de uma certa forma me fazem rir, né, me fazem rir. Então, hoje eu vou me lembrando, eu tava me lembrando do Sensei Boto, tá? Eu me lembrei do Sensei Boto porque é o seguinte, eu falei pra vocês que há uns dias atrás, antes do Natal, eu tava vindo pra minha casa e eu encontrei um colega, que foi meu colega no Aikido, no segundo dojo, era aquele que canta igual o Elvis Presley, né? Ele era muito meu amigo. A gente pegava o trem, ia pro treino junto, sabe? Eu sempre gostei muito dele, tá? Eu sempre gostei muito dele. Mas aí teve, né? No final, teve toda aquela brigaiada. Eu fiquei magoada com ele, né? Porque ele falou, né? Que tava fazendo aquilo e tal, tal, tal. Mas eu nunca fiquei com raiva dele, né? Eu não, né? A Priscila do passado ficou magoada com ele porque ela se sentiu traída, né? Ele era amigo e tal, mas ele veio e foi muito legal, assim, sabe? Realmente, ele é uma pessoa muito bacana, sem dúvida, né? Ele tem uma humildade, tá? Esse colega meu do Aikido. Esse é um colega que eu realmente tenho carinho, tá? Por ele, né? Aí eu tava atravessando a rua, ele veio de moto e buzinou. Ele veio um susto, mas eu vi que era ele, né? Assim, porque é muito louco, né? A Priscila do passado tem uma relação com essas pessoas todas, eu não tenho. Então, às vezes, demora um pouco pra cair a ficha, pra eu ligar aquela pessoa, né, com o meu passado no Aikido. Sim, é muito passado, né? Então, eu fiquei olhando pra ele, mas óbvio, né? Eu lembrei dele, né? Mas eu não senti nada de raiva dele, né? Olhei pra ele e fiquei feliz de vê-lo, entendeu? Não tenho raiva dele, eu nunca tive. É a Priscila do passado que teve, né? Teve, né? E aí ele pegou, falou, Priscila, eu quero falar com você. Ele tava na moto. Eu falei, ih, porque da última vez, uma vez que ele me chamou para conversar, ele começou a falar que não era para eu filmar mais, é que deu aquela brigaiada, né? Eu achei que ele fosse brigar, né? Querer brigar, e eu não quero brigar, né? Eu tô bem, tô bem, né? A Priscila do passado é que tem essas questões, não sou mais eu, né? E aí ele me pediu desculpas. Ele me pediu desculpas, falou, olha, eu quero te pedir desculpas, eu sou teu amigo, eu gosto muito de você. Então, eu fiquei assim até emocionada, né? Falei, não, mas eu fiquei pensando, mas por que que ele tá me pedindo desculpas? Tá tudo bem, né, comigo, eu não tenho nada, né? Não tenho raiva dele, né? Tá tudo bem, eu nunca tive raiva dele, né? Eu nunca falei mal dele. Eu falei depois, né? Porque eu fiquei magoada, tá? Mas assim, não foi de coração, né? Eu sempre gostei dele. E ele, quando ele me pediu desculpas, foi assim muito bom, assim, sabe? Realmente foi muito bom, porque eu gosto dele. Eu sempre gostei dele, né? Ele é muito autêntico. Ele canta igualzinho o Elvis Presley. Ele canta muito bem. E assim, pessoal, ele tem uma voz linda. Ele canta muito bem, muito bem. Ele é um cantor já, profissional, tem banda, tudo, né? E ele igualzinho o Elvis, impressionante. Você fecha o olho, parece que é o Elvis. Então, e eu sempre gostei dele, sempre gostei bastante dele. E as pessoas até falavam que eu amassava o hakama também, igual a ele. Problema nosso, né? Se a gente quer amassar o hakama é nosso. A gente faz o que quiser com ele, né? Então, mas quando eu vi ele, eu me lembrei do Sensei Boto. Porque o Sensei Boto é muito ligado a ele, eles são muito amigos, né? E eu me lembrei do seminário que eu fui, eu não, a Priscila do passado, tá, gente? Às vezes falar eu, mas não sou eu, né? É a Priscila que eu fui, né? A do passado. Não sou eu, não tenho raiva, né? Passou já, né? Eu tô num patamar mais evoluído, eu evoluí, né? E eu me lembro que eu fui num seminário, quando eu tava no segundo dojo, que a gente tem aquele momento, eu amo todo mundo, tá? A Priscila do passado teve esse momento no Aikido, né? Depois da faixa roxa, ela queria, sabe, ela queria, assim, se dar bem no dojo, ficar amiga de todo mundo, participar de tudo, né? E ela começou a
frequentar, então, né? Porque ela não frequentava nada no Aikido, né? Nunca foi de frequentar nada, ela sempre evitou. Mas ela começou a querer, tá? Porque você tem um momento, você tem várias fases, né? Num dojo de Aikido. E ela teve essa fase de quero fazer parte, né? Mas óbvio que não ia dar muito certo, né? Porque é uma questão de temperamento, né? Os valores são diferentes, então não adianta você forçar, né? Uma hora vai dar problema, né? E eu, pessoa do Aikido, não adianta. Isso não mudou, né? Isso continua. Isso é da Priscila do passado, mas veio pra mim. Eu não me dou com o pessoal do Aikido. Eu não me dou, né? E não é por raiva, né? É porque realmente a experiência mostrou que eu tenho valores diferentes do pessoal do Aikido. Não tem nada a ver com o pessoal do Aikido, nem do pessoal das artes marciais, né? Eu tô lá só pra treinar. É uma coisa assim pra aprender defesa pessoal, né? Eu não tô lá pra. Eu não tenho nada a ver com eles, né? Eles são muito machistas, né? Os praticantes de artes marciais. Seja Aikido, ninja fake, qualquer arte, eles são muito machistas, né? Não bate comigo. A gente entra em conflito, né? É uma questão racional aí, não é uma questão emocional mais, né? E aí eu me lembro que eu fui, né? Eu fui para esse seminário e fui eu, Sensei Boto, dirigindo, e esse meu amigo, né? Que canta igual o Elvis, que veio me pedir desculpas. Eu me lembrei muito, né? Do Sensei Boto, quando eu vi ele, né? Porque eles são muito ligados, os dois. E foi muito engraçado. Foi muito divertido, né? Porque esse meu amigo já foi até com o Hakama dentro do carro. Aí a gente foi comprar refrigerante, né, para levar no seminário. Foi muito legal, foi muito gostoso. A gente foi rindo, conversando com o Sensei Boto. Vocês sabem, né? Eu já contei. O Sensei Boto só fala bobagem, né? Ele é bem criança, bem infantil. E esse meu amigo também é. Então, assim, a gente foi rindo, se divertindo. Foi bem gostoso, bem divertido. Assim, tem momentos que eu tenho saudade, sim, verdade. Eu acho que a Priscila levou muito a ferro e fogo as coisas, né? É claro que as coisas têm que ser criticadas, têm que ser faladas. Eu, com certeza, o que ela falou, eu assino, tá? É o que eu penso, sim, sem dúvida. Mas eu acho que você não pode ficar, né, passando muito nervoso. Você não pode levar Aikido muito a sério, Sensei de Aikido a sério. Não dá pra levar. Não dá pra levar Marcelo a sério. Eles não sabem nada, né, da arte que eles praticam. É só técnica, né? Então, acho que não dá pra levar a sério Sensei de Aikido, nem Aikidoka. Sinceramente, verdade. Eu acho assim, acho isso, né? Eles só dão bola fora. Tecnicamente, sim. Mas, assim, em termos conceituais, o que eles falam, eles só dão bola fora, o pessoal do Aikido, né? Inclusive os senseis. Sensei, Shihan, entendeu? Nada, né? É até piada as coisas que eles falam, mas, assim, você tem que levar na brincadeira, né? Você não pode levar muito a sério. Eu acho que a Priscila do passado levou muito a sério o Aikido. Ela levou muito a sério, tá? Então ela foi se frustrando, ela foi vendo que não era sério. Que não é mesmo, né? O Aikido não é sério. Os dojos de Aikido, você vai lá, você vai ver. Não dá pra levar a sério aquilo. Aqueles senseis lá que não sabem nem ler o que é Aikido, não sabe se comportar, dá em cima de aluna, né? Não dá pra levar a sério. Aliás, o mundo marcial, nenhuma mulher deve levar a sério. Vai lá, faz teu treino e vai embora, não leva a sério. Não dá para levar a sério. Eles são muito machistas, eles são despreparados, né? Os marciais são despreparados de um convívio civilizado, tá? Essa é a verdade. Isso aí sou eu que tô falando mesmo. Não é a Priscila do passado, sou eu. É constatações. É porque chega a ser piada, né? Quando eu me lembro das coisas que aconteceram comigo nos dojos de Aikido e de Ninjutsu, né? Desde o Sensei Riksal Grosso até os outros dojos que eu fui, do japonês, né? Do outro. É uma piada. Você não acredita que num dojo de Aikido um sensei se comporte da maneira como eles se comportavam, né? Em cima de aluna, o outro tirar a aluna porque a aluna tá falando que ele é machista, né? São umas coisas assim, meio infantil, não dá pra levar a sério. Não são dojos sérios, né? Sensei de Aikido não é sério. É minha opinião, tá? A única coisa que dá pra aproveitar dele é técnica, só. Resto. E olhe lá, hein? Mantendo a distância dele. Então, eu tava lembrando, né? Eu fui lembrando. O Sensei Boto, ele é o típico conquistador mesmo, tá? Tô falando isso porque eu convivi com ele muito tempo, né? Ele era sensei de domingo e de sábado ele treinava Aikido comigo, tá? Que aí era o sensei Japa, machista-san, aquele censor que me tirou, né? Que quis me censurar, que tirou a Priscila do passado de lá, o escorpiano do terceiro decanato. Então ele que dava aula, tá? Ele dava aula pra mim e pro Sensei Boto. Sensei Boto, no caso, no sábado, ele era Boto-san. Ele era meu amigo de treino. E eu me lembro que ele não podia ver a aluna. Quando aparecia uma mulher nova, assim, uma aluna nova, ele ia correndo lá, sabe? Ficar dando dicas, ficar ensinando. Ele não conseguia ver mulher. Impressionante. Fui lembrando disso, né? Porque ele tem o perfil, né? Do homem conquistador.
E eu ficava observando ele, né? Eu ficava observando o comportamento dele, e isso era uma coisa que me desagradava bastante, né? Esse comportamento dele, assim, de um homem assim, tão vulgar, né? Você botou um homem vulgar, né? Ele não. Sei lá, ele é meio vulgar. E eu me lembro, assim, que nesse dia foi uma moça treinar com o marido, inclusive, é delegado. Eu fiquei até, falei, nossa, ele é bem saidinho, né, CC Boto. E aí, eu lembro que ela foi treinar tudo, ele correu lá, né? CC Boto é um homem conquistador, é o conquistador do dojo, tá? O conquistador do dojo, ele age assim, tá? Ele não pode ver uma mulher. Se ele vê uma mulher, uma aluna que é bonitinha, assim, ele vai em cima, né? Com a desculpa de estar dando dicas, ensinando, tá? E eu via os olhares dele, tá? Com o pessoal do dojo, né? Porque o CC Boto, ele é o homem conquistador, mas é o homem que quer mostrar para os outros homens que ele é conquistador, tá? Então eu observei. O Sensei Boto teve uma hora, né, que tava todo mundo fazendo jiwasa. E aí essa moça que tava com o marido treinando, ela acho que não sei se ela tava meio em dúvida, ela tinha feito o jiwasa e saiu, tá? Aí o Sensei Boto correu lá para falar com ela, né? Não sei o quê. Só que antes do Sensei Boto correr para falar com ela, ele olhou para os outros caras, amigos dele do dojo, tá? Para ver se estavam olhando para ele, falando com ela, né? Então, e aí você vê, né, o olhar de um homem com outro. Eu fui vendo os olhares deles, né? Olhando para a moça, insinuando coisas, inclusive, tá? Olhar. É porque o homem, ele é muito assim, né? Eles andam em bando. O homem, ele age em bando, tá? A mulher não, a mulher age sozinha. A mulher não age em bando, o homem não. O homem, ele age em bando. Se ele for dar em cima de uma mulher, ele quer que os outros vejam que ele tá dando. Na verdade, ele não tá interessado na mulher, ele quer que os outros homens que competem, porque tem essa coisa da competição, né? O homem é muito competitivo. Eles competem entre eles, né? Então, ele quer que os outros homens percebam que ele é conquistador e que ele consegue aquela mulher. Na verdade é isso, né? O homem, ele é muito assim, você percebe. Quando você convive num dojo, você observando, você percebe. Então, eu percebia que o Sensei Boto, ele, não é que ele estava interessado em mulher nenhuma, ele não está interessado em mulher nenhuma, tá? Ele está interessado que os outros homens olhem ele como um cara que dá conta, que é capaz de conquistar uma mulher. É isso que ele quer provar para os outros, né? Então, e ele tem um perfil conquistador, ele não vai até o fim. Sensei Boto é aquele homem que fica só conquista, ele só conquista. Ele conquista e sai fora, tá? É aquele bem sacana mesmo, Sensei Boto. Sensei Rick Sal Grosso também, é nesse tipo. Eles dão a linha e eles saem, tá? Eles sacaneiam a mulher. Na verdade, eles querem só que a mulher fique, né, achando eles demais. Então, por isso que o Sensei Boto e o Sensei Rick Sal Grosso ficaram com raiva de mim. Porque eu cortei eles, eu dei um fora neles, né? E como eles não estão acostumados com isso, então eles me tiraram. Para me punir, Sensei Rick Sal Grosso tirou a Priscila do passado do dojo. Falou, você não quer? Se você não quer, você tá fora. Você não terá o Aikido da Makoto. Foi isso que ele falou para Priscila do passado. E foi por isso que ela ficou com muita raiva. Porque, infelizmente, o Sensei Rick Sal Grosso, ele tinha o monopólio do Aikido na região, tá? Até hoje, óbvio. Não dá para fazer a aula no Aikido da Makoto. Óbvio que vão me tirar. Não vão me deixar entrar. Porque ele já envenenou. Ele já envenenou. Ele já envenenou, óbvio. Né? Mesmo que eu quisesse fazer o Aikido da Makoto, eles me vetariam, tá? Sem dúvida. O Shihan Larry me vetaria, porque eu discuti com ele, falei um monte de coisa pra ele, entendeu? Ele não gostou. Simples assim. Né? As pessoas marcam você. Elas não te dão, né? Depois a possibilidade de você fazer o Aikido. Eles são muito infantis, são mal resolvidos. Eles não pensam no Aikido. Eles pensam no ego deles, tá? Então eles querem te sacanear, eles querem te punir. Sensei Boto também. Sensei Boto se vingou de mim depois, porque eu dei um corte nele, né? Eu vi que ele estava fazendo sacanagem, tentando me enganar, tentando fazer esse joguinho, né? De conquistar, joga uns rolzinhos, convida para o ano novo, tá? Fala umas coisinhas, manda uns coraçõezinhos, depois sai fora. Eu cortei ele.
né? Então, ele é assim, são homens muito sacanas. Então, é um perfil, e esse perfil de homem é um perfil muito comum nas artes marciais e no mundo. Os homens acham que eles são demais, né? As mulheres alimentaram muito o ego dos homens, tá? Tem que cortar, né? Um homem desse você tem que cortar. Eles se acham demais, né? Eles acham que eles estão, né? Então, mas tem que cortar, a mulher tem que cortar. Tem que cortar mesmo, né? Eu cortei. Mas ele é triste ver um homem assim, né? Porque assim, você vê que o Sensei Boto, ele não evolui, né? Ele é um homem imaturo, completamente imaturo. E ele só se relaciona com mulher assim, fraca, muito fraca, né? E pra ele não tem graça se relacionar com uma mulher, com as mulheres que ele se relaciona. Por isso que ele não. Por isso que ele começa e não termina nada. Porque as mulheres são muito fracas, não tem graça pra ele, não tem desafio nenhum, né? A mesma coisa você ser rico e sal grosso, que fica tendo filho com um monte de mulher, fica com uma, com outra, porque essas mulheres que eles se relacionam são mulheres muito fracas e que não representam nenhum tipo de desafio pra eles, não faz com que eles evoluam, se tornem pessoas melhores, e eles se cansam delas, né? É mulher, sim, que não tem desafio, né, pra eles. Então, é isso. Mas é realmente, hoje eu morro de rir desses homens, eles são muito fracos, né? São homens muito facilmente manipuláveis. Qualquer mulher manipula um homem, como Sensei Rick, Sal Grosso, Sensei Boto, que são homens grandes. Por isso que eu falo que os marciais, outro dia um marcial falou assim, que o homem marcial tem força, tá? Mas acontece que ele não tem força, ele não tem um emocional forte. Você derruba um homem desse, no emocional. Pra mim é muito fácil derrubar um homem como o Sensei Boto, o Sensei Rick, Sal Grosso, tava na minha mão, facinho. Assim, eu cheguei a manipular a CCI Rick Sal Grosso. Eu manipulei, sem querer, né? Aliás, eu tava manipulando os dois, sem querer. Então, são homens muito fracos emocionalmente, né? Pra mim são. Então, e são homens grandes. Então, você quebra um homem desse no emocional. E emocional é que banca, né? As pessoas. Então, acho que os marciais deveriam prestar mais atenção nisso. Tanto é que às vezes vem, né? Teve agora, nesse vídeo que eu fiz do Foxcatcher, o que é? O que quebrou o Mark? Foi o emocional dele que quebrou ele. A insegurança dele. Ele é um homem grande, né? Mas o que quebrou ele? O emocional. A força não dá conta do emocional, se você tiver um emocional fraco, tá? E a maioria dos homens marciais são fracos, bem fracos emocionalmente. E você pode ver, o relacionamento deles é ruim, né? Eles traem. São relacionamentos que não fazem com que eles evoluam, tá? Não cobram deles postura. Então, eles já se relacionam com mulheres assim, bem fracas, bem fracas. Então, eu tava lembrando disso. Eu morro de rir, dou risada. Eu acho que foi interessante, né? A minha vida, a vida da Priscila do passado nas artes marciais foi uma vida interessante, de verdade. Foi muito divertido. Eu adoro, assim, ter essas histórias para contar da Priscila do passado. Hoje eu acho que ela levou muito a sério as coisas no Aikido. Eu acho que é por isso que ela ficou frustrada no final. Eu acho que a frustração dela foi de ver, né, que o Aikido não é sério. Não é uma arte séria, tá? O Aikido é uma arte pra você aprender técnica e cuidar da tua vida, né? Não é pra você ficar lá, né? Ela levou muito a sério o Aikido e eu acho que ela foi vendo, né, tendo essas decepções e vendo que não é uma arte com pessoas sérias, pro Aikido, nenhuma arte marcial é uma arte com pessoas sérias, tá? É a minha opinião. Então, sei lá, ela levou muito a sério o Aikido, tá? E as pessoas do Aikido, só isso. Bom, gente, agora é a hora do livro, tá? Gente, eu tô lendo um livro super legal. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Serial Killer, Made in Brasil, Ilana Casoy, E de Ouro. Gente, esse livro é demais, demais, ó. É impressionante esse livro, tá? A Ilana Casoy, vocês sabem, né? Muito conhecida por escrever sobre crimes, né? Psicopatas brasileiros, tá? Ela é muito, tanto os brasileiros como os estrangeiros, tá? Ela estuda isso, criminologia, trabalha com isso, e ela se tornou uma referência quando o tema é esse, tá? Então, esse livro é muito legal. Ela vai falar de todos os serial killers, psicopatas mais famosos do Brasil, tá? Então, ela vai falar do Chico Picadinho, ela vai falar do Febrônio, ela vai contando a história, o Monstro de Guaianazes, Pedro Amaral, ela pega assim, desde 1871 até o Maníaco do Parque, tá? Ela vai falar do Maníaco do Parque.
Então, ela vai falar, ela conta um pouquinho da história dele, a origem, o que ele fazia, né? Quais eram os crimes que ele cometia, qual era o modus operandi dele, porque o psicopata, ele tem um modus operandi, tá? E ele tem uma assinatura. E existe o organizado, aqui ela vai explicando, né? O psicopata, gente, é o seguinte, o psicopata, ele não tem cura, tá? Não tem cura. Não tem jeito, não tem cura, tá? Ele tem que ser preso mesmo no manicômio, tá? No manicômio judiciário, tá? Ele não tem como. E é o seguinte, existem dois tipos, ela vai contando que existem dois tipos de psicopatas. Existe o organizado e o desorganizado. O desorganizado é aquele que tem o intelecto menos desenvolvido. Ele não é aquele cara que faz assim por impulso. Ele mata por impulso. Ele não planeja nada. É assim, é uma coisa assim, ele não consegue, inclusive muitas vezes é muito fácil descobrir, né, que ele cometeu o crime porque ele não é organizado, né? Ele não consegue esconder. Ele tem o intelecto dele é menos desenvolvido, tá? Ele não tem um intelecto muito desenvolvido, tá? O psicopata desorganizado. Só que tem o psicopata organizado, esse sim. Esse é o mais perigoso, porque esse psicopata, ele é intelectual, tá? Ele é muito culto, ele é carismático, muitas vezes ele tem posição de poder, ele tem dinheiro muitas vezes. Ele é aquele cara normal, você tá andando na rua, ele é normal, só que é um psicopata. Você não vai perceber que ele é um psicopata, tá? Então esse é o mais difícil, né, de você descobrir, porque ele consegue também, inclusive, esconder as provas, tá? Então, ela vai contando que tem esses dois tipos de psicopatas. E o psicopata, ele tem o seguinte, ele tem um ritual, modus operandi, e ele tem uma assinatura. Então, você vai ver que são coisas que se repetem. Isso torna o crime dele sempre assim, repetido. Ele vai repetir o jeito de matar, né? Às vezes o objeto que ele mata é sempre o mesmo. O perfil da vítima é igual, tá? Tem aqueles traços, né, físicos que tem alguma relação com a vida, com a história dele, tá? Muitas vezes essas pessoas, esses psicopatas, eles sofreram maus tratos na infância, tá? A maioria. Sofreram violência até sexual, quando eram pequenos, sofreram maus tratos. Então você vai vendo, você vai pegando a história deles, você vai vendo que é uma história sofrida. E aí eles acabaram desenvolvendo isso. Então, é bem complicado, claro, mas ele tem já uma genética, alguma coisa que faz com que ele seja psicopata, tá? Não é qualquer um, né, que vai ser. São algumas pessoas, tá? Então tem uma genética, tem alguma coisa no organismo dele que faz com que ele seja assim. Então eu achei muito interessante, e ela vai falando, ela vai contando, né, a história de vários, dos mais conhecidos. Então o Preto Amaral, de 1871, tá? Todos brasileiros, tá? Psicopatas brasileiros que ficaram famosos, né? O Febrônio, o índio do Brasil, fiquei impressionada, ele só matava criança. Ele só matava criança, tá? É uma coisa bem triste, né? Ele enforcava, abusava do cadáver, tá? Uma coisa horrível. O monstro de Guaianazes também atacava criança. O Chico Picadinho, o monstro do Murumbi, o vampiro de Niterói e Pedrinho Matador. Eu fiquei muito impressionada com o Chico Picadinho, tá? O Chico Picadinho, ele era o seguinte, quando ele era pequeno, ele foi mandado para um orfanato, tá? A mãe dele se relacionava com homens casados, tanto é que o pai dele não assumiu ele, era um homem casado, tá? Ele nasceu de um relacionamento da mãe dele com um homem casado, que nunca assumiu ele, tá? E aí, então, ele sai e ele é um cara normal, tá? É um cara super intelectual, o Chico Picadinho, uma coisa impressionante. Ele lê Schopenhauer, ele lê Nietzsche, ele lê Sartre, ele é muito intelectual. Ele é o psicopata intelectual, o Chico Picadinho, tá? Muito, muito intelectual, tá? Ele trabalhou em lugares bons, ele tem uma boa aparência, só que é o seguinte, ele começa a matar, né? Assim, de repente ele começa a matar, né? E ele matava prostitutas, geralmente prostitutas, mulheres assim, mais liberais, assim, né? Aquele que saía, ele matava. E ele matava, por que ele é chamado Chico Picadinho? Ele matava e picotava o corpo, ele cortava o corpo, tá? Dela. E ele mutilava, ele tirava pedaços da carne. É uma coisa horrível, tá, gente? É horrível, você vai lendo assim, é pesado. Mas a assinatura dele é essa, né? É o modus operandi dele. Ele enforcava, ele estava fazendo um relacionamento, geralmente relacionamento sexual, ele estava tendo com ela,
De repente dava um surto nele e ele começava a enforcar ela, tá? A mulher. Aí depois ele matava. Ele tinha assim, de repente matava e aí ele picava ela, cortava em pedaços. Uma coisa terrível, terrível. Então ele vai contando, né? Porque a Ilana faz uma entrevista com ele, tá? E ele vai contando para ela. Porque ele é intelectual, ele é o psicopata intelectual, tá? É o organizado, é aquele que tem o intelecto. Então, ele vai contando, e é muito interessante que ele vai fazendo uma psicanálise, uma análise psicológica dele mesmo. Muito interessante esse livro, né? Nessa parte do Chico Picadinho, ela vai falando com ele, e ele vai falando, olha, eu não sei por que eu faço isso, mas talvez isso esteja ligado, né, à minha mãe, que saía com homem casado, e aí eu fiquei com raiva de mulher. Então, ele vai contando, ele vai falando, né? Ele vai fazendo uma análise, ele mesmo dele mesmo, né? Então, você percebe que ele tem um sofrimento por matar. Ele tem um sofrimento. Mas não tem cura, não tem jeito, tá? Não é só uma questão dele ter sofrido violência, deles terem sofrido violência. Geralmente eles sofreram violência, né, na infância, foram abusados sexualmente, agredidos, né, pelos pais, foram abandonados, mas eles têm uma questão genética, né, neurológica. Eles têm uma questão genética, né, não é qualquer um que é psicopata, não é qualquer um, né, ele tem já uma disfunção, né, porque ele não sente empatia. O psicopata não sente, ele não sente culpa, ele não sente culpa. Né? Ele mata e ele não sente culpa, é como se ele tivesse um surto, né? Eles vão contando, ele vai contando quando aconteceu, é como se eles tivessem dupla personalidade, coisa impressionante. É bem pesado, mas é um livro muito bem escrito. Ela escreve de uma maneira, porque como ela tem, né, esse conhecimento em criminologia, em psicologia, então você vai entendendo um pouco, né, da psique desse psicopata. Uma das coisas que ela critica é essa coisa da gente não, aqui no Brasil, não levar muito a sério, né, essa coisa do psicopata. No Brasil não tem muito isso, nos Estados Unidos tem, né, o psicopata ele é levado a sério, as pessoas estudam, né, reconhecem, aqui no Brasil não, por isso que isso é muito complicado, porque ela diz que se, por exemplo, se fosse aqui, se reconhecesse, né, a questão do psicopata e tal, a gente conseguiria resolver casos e prender essas pessoas não podem sair, né, mas elas não podem ter convívio social, né, o psicopata não tem cura, ele vai matar, não tem como, né? Ele tem isso já, ele não tem empatia. Ele não sente culpa, né? Então é uma coisa interessante, é maravilhoso esse livro, gente. Bem legal, tá? Eu li vários livros dela já. Eu gosto bastante da Ilana Casoy, tá? Bastante, é esse aqui, ó. Acho que uma das áreas que eu acho bem legal e que eu sempre tive vontade de atuar é criminologia. A área de direito, criminologia é uma área que me agrada muito, essa parte psicológica, né, do psicopata, tudo, vocês sabem, né, eu não perco ID, né, eu adoro assistir ID, eu gosto, sabe, desses filmes, assim, de entender, né, o psicopata, mas não dá pra entender, a gente não consegue entender, porque eles têm realmente um funcionamento diferente do nosso, eles têm uma mente diferente da nossa, não dá pra entender o psicopata. A gente é meio louco, você, né, entender um cara que mata dessa forma, né? Não dá, a gente não consegue entender. Eles têm realmente uma forma, um funcionamento, uma maneira de ser diferente da nossa, né? Então é isso. Bem legal, gente. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.